Carta de ensino número 24, de David Robertson, o seu ajudador. Querido amigo, você tem buscado as coisas de Deus e sentido mais e mais a sua presença? Você quer tanto receber mais de Deus que até dói? Se sim, você provavelmente fica com raiva de alguma área em sua vida que parece estar o atrapalhando. Eu sei exatamente o que é isto e o que isso quer dizer. Então eu quero compartilhar com você uma coisa que eu aprendi na palavra e que pode lhe ajudar. Veja bem, existem passos que você tem que dar para se livrar daquelas áreas de empecilhos em sua vida, para que você possa se mover adiante em Deus. Vamos ler o que está escrito ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Escrito assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Veja bem, quando Paulo diz sabemos, ele está continuando um pensamento que já tinha revelado no versículo anterior. Escrito assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem. Porque as coisas que você vê são temporais, e as que não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. No capítulo 5, Paulo está se referindo a uma daquelas coisas que se vê, o corpo físico. Paulo está falando a respeito do fato de que ele e seus companheiros ministros passaram da morte para que o poder de Cristo pudesse estar em seus corpos mortais. Eles literalmente morreram a morte da mortificação antes que partissem para casa. Morrer no campo da missão não significava nada para eles. E eles já tinham morrido antes mesmo de partirem. Então veja bem, ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo explica por que ele e os outros queriam fazer isso. Essencialmente, ele está dizendo: nós não estamos olhando para este corpo terreno, nós estamos olhando para aquele que nós teremos um dia. Aqueles homens sabiam que esta vida é apenas para um momento e que Deus estava preparando para eles algo com um peso maior de glória na eternidade. É por isso que Paulo disse: se este corpo físico for morto, nós ainda temos um feito sem mãos humanas. Mas observe o que Paulo diz ali no versículo 2: enquanto nós ainda não estamos em casa, mas neste corpo físico, neste planeta, nós gememos. Por que gememos? Porque estamos ardentemente desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, que é o nosso corpo glorificado. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 3 a 5, está escrito assim: se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos ou morrer, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pelo imortal ou pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 3 a 5. Então veja bem, olhe para a palavra penhor no versículo 5. Quando você penhora o dinheiro em uma casa, aquele dinheiro representa a promessa de compra daquela casa. Bem, Deus demonstra a sua sinceridade de acabar com a obra da redenção e lhe dar o seu corpo glorificado, enviando-lhe o penhor do céu. Quem? O Espírito Santo, junto com a sua promessa de que você pode superar a carne nesta vida e cumprir o seu chamado. Assim, o Espírito Santo é a prova da sinceridade do céu para prover-lhe em tudo o que você precisa para terminar o seu curso antes de você ir para casa para estar com ele. Ao irmos agora para Romanos 8, nós veremos palavras similares no versículo 23, onde está escrito que temos as primícias do Espírito. Mas enquanto em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, Paulo faz a declaração que o Espírito Santo nos foi dado, em Romanos 8, ele nos mostra a operação do Espírito Santo e explica como o Espírito Santo realiza esta obra em nossas vidas. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, do versículo 22 até o 26. Escrito assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora.
E não somente a criação, mas nós também, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como convém orar. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira e com gemidos inexprimíveis. Então olha só, Paulo diz que não apenas toda a criação geme e sofre dores de parto até o momento presente, mas, uma vez mais, nós mesmos também estamos gemendo. Assim, Paulo nos separou do resto da criação, que está sujeita à corrupção e à imperfeição pela queda de Adão, dizendo enfaticamente: o nosso planeta está em dores de parto e gemendo pelo dia quando não tiver mais latas de cerveja nos rios, pelo dia em que teremos um novo céu e uma nova terra, e a maldição será completamente removida e para sempre. Mas não apenas a criação geme, pelo dia em que isto irá acontecer, nós também gememos. Agora, volte para 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 4, e pense no que Paulo está dizendo ali. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Então veja bem, observe a similaridade entre este versículo e o que está escrito em Romanos 8:23, onde diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Então olha só, nós que nascemos de novo, que recebemos a nova natureza, as premissas do Espírito Santo, nós gememos em nosso íntimo, aguardando pela adoção e a completa redenção dos nossos corpos. Como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 4, nós gememos não para sermos despidos, mas para sermos revestidos, para que a mortalidade seja absorvida pela imortalidade. Bem, se existem as primícias, os primeiros frutos, devem também existir, obviamente, o segundo fruto. E qual é o segundo fruto? De acordo com estas duas passagens da Escritura, o segundo fruto é a manifestação dos nossos corpos glorificados. Porque se eu tenho as premissas do Espírito Santo dentro da minha nova natureza, eu estou de algum modo gemendo para ser revestido pelo meu corpo glorioso que é do alto. Eu estou gemendo para que a minha adoção seja completada na redenção do meu corpo. Bem, no dia em que eu dobrei os meus joelhos ao Senhor Jesus Cristo e nasci de novo, e você também, os papéis de adoção nos foram dados. Exatamente como o primeiro Adão me deu o meu espírito, alma e corpo, assim o último Adão, Cristo, me deu o meu espírito nascido de novo e transformou a minha alma. E logo eu terei também um corpo não dado pelo primeiro Adão, mas pelo último Adão, Cristo. Isso será quando a adoção completa se fará. Eu trocarei a posse de uma família pela próxima e serei nascido do último homem Adão, que é Cristo, espírito, alma e corpo glorificado. Mas até que este momento chegue, eu ainda estou neste tabernáculo terreno, neste corpo terreno, e enquanto isso, eu estou aqui gemendo, e você também. Mas eu nunca gemi, você pode dizer assim. Deus diz que você geme. Se você é nascido de novo, você geme. Você tem as premissas do Espírito e agora está gemendo em sua nova natureza, as premissas do Espírito, enquanto espera pelo segundo fruto, ou seja, o seu corpo glorificado. Nós estamos esperando pela adoção completa da redenção dos nossos corpos. Nós gememos, não para sermos despidos, mas para sermos revestidos. Nós gememos em nosso íntimo para acabar com toda essa confusão aqui na terra. E pelo dia em que não haverá mais fome, nem pragas, nem mais assassinatos, nem mais matanças, nem contendas. Lembre-se, o gemido que Paulo está falando aqui vem da nossa nova natureza. Embora a nossa nova natureza tenha nos libertado do pecado, nós ainda temos corpos que são capazes de pecar. Nós ainda vivemos em um mundo onde vemos coisas horríveis que não podemos nem avaliar. Nós, contudo, gememos lá dentro porque nós queremos ver todo o pecado e sofrimento parar. Eu faço um parênteses aqui. Quando você desenvolve um relacionamento íntimo com Deus,
baseado nos 4 pilares que o pastor Dave Robertson ensina: a oração em línguas, a adoração pessoal, a meditação na palavra e o jejum. Quando você desenvolve um relacionamento com Deus baseado nessas 4 práticas, você passa a gemer literalmente. Você não aguenta ver os pecados que estão acontecendo nos últimos dias e você fica, como está escrito ali no Salmo 119, você fica com o coração triste de ver tanto pecado na humanidade. E aí então você começa a interceder, você começa a clamar pela volta de Jesus, e no seu espírito geme, como o pastor David está ensinando aqui. Você literalmente geme dentro do seu espírito. Experimente começar a desenvolver um relacionamento profundo com Deus e você vai perceber como você geme dentro do seu espírito, querendo ser revestido de um novo corpo e sair logo dessa bagunça. Além de você gemer, você começa a interceder, porque literalmente você vê como as pessoas estão depressivas, toda em confusão. E o Salmo 119 ressalta dentro do seu íntimo, que diz ali que você entristece ou se ira, porque vê os pecados da humanidade. Fecha parênteses. Continuando. Agora, eu quero que você observe uma palavra em Romanos, no capítulo 8, versículo 24. Paulo disse que nós somos salvos pela esperança. Como assim? Você pode perguntar: eu pensei que eu fosse salvo pela fé. Parece-me que se você está esperando ser salvo quando Jesus voltar, você está esperando muito tempo. Mas vamos olhar de novo para o que Paulo disse. Ali em Romanos, no capítulo 8, no versículo 24 e 25, escrito assim: porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então veja bem, o que Paulo está dizendo aqui? Pegando o versículo 23 e 24 juntos, nós vemos que Paulo primeiro diz que temos uma nova natureza que geme enquanto estamos aguardando o processo de adoção ser completado na redenção de nossos corpos. Então ele disse que somos salvos pela esperança. Esperança do quê? Paulo não está falando aqui dos nossos corpos glorificados e a conclusão de nossa redenção. E Paulo não, eu vou repetir aqui, Paulo não está falando aqui da nossa salvação, que nos leva ao nascimento, o novo nascimento. Nós já temos as premissas. Não, nós somos salvos na esperança dos nossos corpos glorificados e a conclusão de nossa redenção. É esta a esperança que Paulo está falando aqui, e não a esperança da salvação, porque a salvação já foi dada e concluída quando você confessou e reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Paulo continua dizendo que não podemos fazer com que o que estamos esperando aconteça com a nossa própria força. Por isso, com paciência, nós devemos aguardar. Versículo 25. Mas observe, quem foi deixado conosco para esperar essa esperança acontecer? Escrito assim está: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Versículo 26. Então veja bem, enquanto ainda estamos aqui neste corpo natural e pacientemente aguardamos pela esperança do nosso corpo glorificado, o Espírito Santo, o nosso ajudador, ele nos ajuda em nossas enfermidades ou em nossa incapacidade de produzir resultado. Ele nos foi mandado por Deus para nos ajudar em nossas fraquezas e limitações impostas pela nossa carne e nosso corpo corrupto. Agora, pensando de volta em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, que diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, neste versículo, o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu o Espírito Santo como o nosso pagamento aqui, vindo do céu, da sinceridade de Deus, para nos dar tudo o que precisamos para sair fora desta carne e cumprir o seu plano e receber o nosso corpo glorificado. Então, em Romanos 8, 26, ele nos diz como o Espírito Santo faz isto. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Uma escritura dá o significado para outra escritura. Observe que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Também significa que alguma coisa a mais já estava nos ajudando antes. O que é esta alguma coisa a mais?
É a nova natureza com a qual nós gememos, porque moramos em corpos que ainda são capazes de pecar e em uma criação que está aprisionada em sofrimento e morte espiritual. A primeira coisa que nos deixa livre é esta nova natureza quando nós aceitamos Jesus Cristo. Se nós não tivéssemos a nova natureza, o Espírito Santo não seria capaz de fazer nada por nós e não seria capaz de nos ajudar. No entanto, uma vez que Jesus veio e o novo nascimento ficou disponível para nós, ele se tornou o único caminho fora da morte espiritual. Então, quando Paulo diz, também o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, ele está dizendo a você que o Espírito Santo é contra tudo o que você é e contra tudo o que você tem que não pertence a ele. Mas como o Espírito Santo usa a sua nova natureza para libertar você? A primeira coisa que ele faz é fazer com que a sua nova natureza deteste as fraquezas da sua carne. Você começa a detestar os seus pecados, as suas fraquezas, as suas falhas e a sua incapacidade de andar como Deus disse que você pode. Você detesta a sua carne, você detesta não saber qual é a vontade dele para situações específicas. Você detesta o seu padrão de falhas dentro de certos pecados que ainda domina você. No entanto, você não sabe orar como deveria por todas essas coisas que detesta. É aí que entra o Espírito Santo, e ele entra para prescrutar o seu coração e lhe ajudar, porque ele tem acesso ao seu coração. Ele é qualificado para fazer intercessão por você de acordo com a vontade de Deus, com gemidos inexprimíveis. Isso significa que o também, que ajuda os seus gemidos, são gemidos dele. Esses gemidos são um tipo de intercessão, a ajuda do Espírito Santo que você não pode fabricar sozinho. Antes de ir mais adiante, eu quero explicar que esta intercessão do Espírito Santo por nós é diferente da nossa intercessão pelos outros. A nossa intercessão pelos outros é a variedade de línguas que nos capacita para ficar na brecha pela nossa família, igreja, cidade ou nossa nação. Deus também pode nos chamar para interceder por alguém ou por uma situação que desconhecemos completamente. Não é sobre isso que estamos falando aqui. Quando a verdadeira intercessão do Espírito Santo por nós acontece, o próprio Deus está transformando algo em nós. E a oração que carrega o poder para devastar aquilo que não é dele, em nossas vidas, com um tipo de fé poderosa e moveria montanhas, é a oração em línguas. Os primeiros gemidos acontecem quando a nossa nova e recriada natureza começa a orar em línguas. É para isso que Deus nos deu esta simples linguagem de edificação. Veja bem, às vezes nós temos problemas com a nossa carne, mas nós não queremos nos livrar daquelas áreas de problemas. É aí que nós precisamos orar em línguas. Ao orarmos em línguas, nós começaremos a edificar a nossa nova natureza. Ele ficará cada vez mais forte, até que logo começaremos a detestar algumas falhas da nossa carne que sabemos não estarem corretas. Passaremos a detestar tanto essas coisas que um dia nos edificaremos acima delas. Quando fizermos isso, olharemos para o nosso pecado com os olhos assim como Deus vê e veremos quão horroroso ele é. Nós detestaremos tanto o pecado que começaremos a gemer em nossa nova natureza. Então você começa a dizer dentro de você: eu detesto isso, eu detesto isso. Tudo em nós irá gritar e clamar para que Deus nos liberte da escravidão daquele pecado. E é nesta hora o Espírito Santo dirá: ótimo, agora você está em um lugar que eu posso lhe ajudar. Quando você não se importava com aquilo que atrapalhava a sua vida, eu não tinha com que operar, eu não tinha como lhe ajudar. Mas agora eu o edifiquei através da oração em língua, eu edifiquei você acima da sua carne, e você pode ver quão ruim é este pecado que te domina. Agora você pode ver com os meus olhos e você detesta isso, assim como eu detesto isso em você. Você está me dando algo para que eu possa operar e livrar você de tudo isso. Então o Espírito Santo adiciona os gemidos dele aos seus. Quando ele faz isso, ele traz o poder de Deus na situação para tirar
aquela fortaleza da sua vida. Não importa qual é o problema com o qual você esteja lidando. Seja no âmbito do espírito, alma ou corpo, o Espírito Santo está disponível para fazer isso por você. Ele é o seu ajudador. Ele lhe edificará acima das coisas habituais e profundas da sua carne, que o mantiveram em escravidão antes de você nascer de novo, e as mortificará. Então ele entrará na sua alma e eliminará todos os tipos de rivalidade, contenda e ódio. São poucas as pessoas que oram o suficiente para chegar a este ponto. E porque elas não permitem que o Espírito Santo conserte o filtro da alma, ele tem poucas oportunidades para exercitar o seu poder em suas vidas através da nova natureza. Talvez você tenha se apegado a mágoas, a ofensas provenientes das coisas más que já foram feitas a você no passado. Ou talvez você seja uma pessoa que fez coisas ruins para machucar os outros. Se você se edificar acima de toda esta bagunça, um dia você verá com os olhos de Deus o que realmente está acontecendo e você tomará providências. Se você causou a ofensa, talvez você se arrependerá e procurará a pessoa para pedir perdão. Você não conseguirá aceitar o fato de que machucou alguém. Independentemente do problema, o Espírito Santo se concentrará nele e adicionará às suas orações os gemidos dele, que não podem ser exprimidos. Você verá a situação como ele vê. Acima de tudo, você irá querer ser livre de toda a amargura e de toda a atitude errada que desagrada a Deus. Você chorará profundamente à medida que o Espírito Santo se encarrega disto na oração. Isto é algo que não pode ser fabricado. Ele adicionará os gemidos dele à sua oração e então moverá a montanha do seu caminho. Quando isso acontecer, você começará a experimentar as respostas de orações suas como nunca. E eu acrescento aqui que orações que estavam paradas, que você oravam há muito tempo, começarão a obter respostas. Ali em Romanos 8:27, continua dizendo assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quem são os santos? É você, que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Para o ajudar nesta caminhada, saindo da carne e entrando no plano de Deus para você, Deus enviou o penhor do seu Espírito para destruir tudo em seu caminho que parece ser impossível ou maior do que ele. Este processo espiritual não é algo que você pode fazer, mas sim algo a que você pode se entregar a ele. O gemido genuíno vem quando você dá ao Espírito Santo o que você precisa para lhe ajudar em suas fraquezas. Mas tudo começa com o simples dom da edificação, a oração em línguas. Abrindo parênteses aqui, é por isso que nós ressaltamos sempre: não ignore esse dom da oração em línguas. Ore em línguas. A oração em línguas abre os seus olhos espirituais e ela edifica você acima de todos os seus problemas, e você começará a receber respostas de orações como nunca em sua vida. Eu sou um testemunho vivo disso. Fecha parênteses. Continuando, eu não consigo explicar o suficiente o quão importante é prestar atenção nesta mensagem que nós acabamos de gravar. Eu estou compartilhando essa mensagem com você, porque eu desejo que você seja edificado. Veja bem, Deus está nos dando instruções para nos preparar para as mentiras que virão nos últimos dias. Não temos mais tempo para permanecermos parados nas áreas baixas de derrota em nossa vida. A volta de Jesus está mais próxima do que imaginamos. A volta de Jesus está mais próxima do que você possa imaginar. E ainda temos os seus poderosos planos e propósitos para cumprir nesta terra. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson.